Seja bem-vindo ao nosso programa Momento Teológico. Estamos de volta e hoje vamos dar início a uma série especial. Peço que você não perca nenhum bloco desta série que nós iremos realizar a partir do dia de hoje, a partir deste programa. Então, eu já peço que, se você ainda não é inscrito, aperte nesse botão inscrever-se e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações semanais sempre que algum conteúdo novo for publicado, tá bom? Se você puder compartilhar também, será muito importante para o engajamento do nosso canal. Vem comigo que o programa de hoje está só começando. A paz do Senhor. Muito bem. O tema de hoje será dons espirituais. Para nós, do século XXI, este assunto é por demais presente no segmento pentecostal. Afinal de contas, estou me referindo ao pentecostalismo e, mais especificadamente, especialmente, ao pentecostalismo no Brasil. Quero falar um pouquinho a respeito deste subtema, que se desdobrará deste tema. Desta feita, estaremos fazendo uma extração deste tema a respeito dos dons espirituais, fazendo subtemas e dividindo em alguns programas que nós ainda iremos realizar a partir de hoje. Ou seja, hoje nós estamos dando início a essa série especial sobre dons espirituais. Por isso, eu peço que você não perca nenhum programa a partir de hoje. Faremos pelo menos de 2 a 3 programas por semana. E até o final deste mês de julho, estaremos concluindo este tema, fazendo uma sistemática de divisão de programas, exatamente com blocos, dividindo este tema que é muito amplo e será impossível trazê-lo aqui de uma forma suficiente em apenas um programa. Para que não fique muito sobrecarregado, faremos uma divisão com blocos divididos do primeiro até o último e falaremos de tudo que nós pudermos falar aqui a respeito dos dons espirituais. Vale ressaltar que a Igreja Pentecostal no Brasil, ela é oriunda do grande reavivamento pentecostal ocorrido no ano de 1910 aqui no Brasil. A começar pela chegada de 2 missionários suecos, a saber, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Esses 2 missionários suecos, que vieram da Suécia, depois de experimentarem um grande avivamento no Canadá, ouviram uma notícia que correu por todos os continentes do mundo na época. Eu me refiro ao ano anterior em que eles chegaram aqui, ao ano de 1909. Mas eu preciso regressar um pouco e explicar para você que no ano de 1905 é que eles saíram do Canadá e se deslocaram aos Estados Unidos da América. Ano em que houve o primeiro batismo com o Espírito Santo nos Estados Unidos, com o grande movimento de reavivamento carismático e pentecostal do século XX. Como muitos conhecem e muitos estudiosos sabem, que a partir dali é que vem a surgir um grande reavivamento pentecostal, baseado na crença do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Eu falei um pouquinho deste assunto aqui no programa anterior, que nós fizemos antes deste mês. Eu falei sobre este assunto, sobre um pouco da história do movimento pentecostal no nosso programa que nós realizamos no mês passado. O tema do programa é a história do batismo com o Espírito Santo. Está disponível aqui no canal, você pode assistir este programa também. Depois desse movimento, em Chicago, numa rua chamada Rua Azusa, um homem por nome de Charles Parham esteve ensinando e instruindo alguns discípulos em uma escola de estudo bíblico que ele mesmo alugou, e a partir dali começou a instruir
alguns de seus alunos, crendo ele que o texto de Atos capítulo 2, que tinha sido praticamente quase completamente apagado pela igreja moderna daquela época, nos Estados Unidos, de fato houve um grande esfriamento espiritual no século XX. Até porque a maioria das igrejas dos Estados Unidos não acreditavam na atualidade dos dons espirituais. E isso trouxe um problema muito sério para esse homem chamado Charles Parham, porque ele pregava que o Espírito Santo continua, ou na verdade continuava, na sua época, a operar do mesmo modo e a distribuir os dons espirituais da mesma forma como distribuiu no primeiro século da igreja primitiva. Sendo assim, baseados no relato histórico que está à nossa disposição em literaturas e fontes extrabíblicas, nós temos a comprovação segura de que no ano de 1906 houve o primeiro crente batizado com o Espírito Santo nos Estados Unidos da América. Esse movimento chamou a atenção do mundo inteiro e em pouco tempo o avivamento se alastrou por todo o país dos Estados Unidos, até que essa notícia chegou a Daniel Berg e Guttaving, que se deslocaram para lá, e a partir dali é que eles experimentaram o grande avivamento do Espírito Santo dos Estados Unidos da América. Vindo para o Brasil, desembarcaram no final do ano de 1910. E a partir dali, eles começaram a evangelizar desde o local aonde eles desembarcaram, que foi a capital do Pará, Belém. Depois dali, muitos se converteram ao Senhor e também tiveram a experiência acompanhada das suas conversões de dons espirituais, batismo no Espírito Santo e entre outras manifestações do Espírito que foram concebidas a esses irmãos que por eles foram alcançados com a salvação de Cristo. É por isso que a crença do século XVII, a começar pelos metodistas e pelo pregador chamado John Wesley, aquele que se converte, nasce de novo, tem a opção de experimentar após a sua conversão o batismo com o Espírito Santo destinado a todo crente para uma vida de santificação e de oração. Essa é a crença que já vem sendo pregada há muito tempo e não só nos dias atuais. Nós acreditamos, biblicamente, que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Mas a respeito dos dons espirituais, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dos dons, fazendo apenas uma introdução, porque o assunto é muito amplo e faremos uma série de blocos dividindo as nossas aulas, que teremos até o final deste mês, para que você possa acompanhar detalhadamente cada ponto que nós iremos abordar aqui. Nós temos na Bíblia uma referência bíblica que é única e que somente ela traz todos os dons espirituais. Você pode conferir no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, do versículo 1 ao versículo 11. Mas nós iremos fazer menção desse texto e eu gostaria que você me acompanhasse a partir do versículo 4, que diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 11. Como você acabou de ver, se você puder parar para contar, você vai conferir que se trata aí de 9 dons espirituais. Então a primeira coisa que você deve decorar e não esquecer é que os dons espirituais, diferentemente dos dons ministeriais e de outros dons de serviço que nós encontramos em Romanos capítulo 12,
são dons de essência sobrenatural. E estes dons são apenas 9 e constam aqui no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo identifica a necessidade da igreja em Corinto ser instruída acerca de como administrar os dons espirituais que, de fato, tinham sido todos eles distribuídos para aquela igreja. Nós podemos conferir no capítulo 1, versículos 4 e 7. Se você puder verificar entre estes dons e abordar um pouco da sistemática deles, você vai poder identificar que se trata de dons distintos, um diferente do outro, cada um com a sua utilidade. Mas, a princípio, são 9 dons divididos sistematicamente em 3 tipos de dons. Preste bem atenção nessa explicação, para você não perder. Os 9 dons espirituais dados pelo Espírito Santo, baseados nessa referência de Coríntios capítulo 12, são dons diferentes em seu aspecto, em seu tipo, em sua classe. Nós temos 3 classes de dons, 3 tipos de dons espirituais. A primeira classe, ou o primeiro tipo de dom, é chamado de dons de fala, ou dons de expressão oral. Muitos chamam de dons vocálicos, dons de inspiração, enfim, tem todos o mesmo significado. O primeiro tipo de dom é o dom de fala. O segundo tipo de dom é chamado de dom de revelação, ou dons de revelação. E a última e terceira classe de dons são dons de poder. Então, vamos lá. Dons de fala, dons de revelação, dons de poder. Cada classe dessa, são 3, cada classe dessa possui 3 dons espirituais. A primeira classe, que são os dons de fala, 3 dons. A segunda classe, dons de revelação, mais 3 dons. E a terceira classe, ou o terceiro tipo de dom, são chamados de dons de poder. Os dons de fala são esses: o dom de línguas estranhas, o dom de interpretação das línguas e o dom de profecia. A segunda classe, ou o segundo tipo de dons, são os dons de revelação, a saber, palavra da ciência ou palavra do conhecimento, dependendo da sua versão. Palavra da sabedoria e discernimento de espírito. E os 3 últimos dons, que são os dons de poder, são o dom da fé, os dons de curar e o dom de maravilhas, ou de milagres, dependendo também da sua versão. Então, você acaba de conferir que se trata de 9 dons espirituais divididos em 3 tipos. Cada tipo tem 3 dons: dons de fala, dons de revelação, dons de poder. Dons de fala, dons de revelação e dons de poder. Faremos uma abordagem no segmento dessa série especial, falando ponto a ponto a respeito de cada dom espiritual. Vamos começar falando no próximo programa sobre os dons de fala. Falaremos do batismo com o Espírito Santo, do falar em outras línguas, do falar em línguas estranhas, que são expressões variadas que nós encontramos no Novo Testamento, mas que se referem ao mesmo dom. Falaremos um pouco também sobre, se assim for possível, o dom de interpretação das línguas e, por último, o dom de profecia. Falaremos de 3 dons, que são os dons de fala, no próximo programa. Hoje nós estamos fazendo apenas uma introdução para você poder entrar no assunto um pouco mais compreendido, um pouco mais inteirado e sabendo bem começar os seus estudos por intermédio desse momento introdutório. Depois nós faremos uma abordagem falando sobre os dons de revelação. E, por último, falaremos a respeito dos dons de poder. Então, se você achou interessante, importante, proveitoso, você vai deixar o seu comentário. Você vai interagir conosco no canal. E você vai tirar sua dúvida. Se quiser deixar no comentário aí, eu prometo que vou responder as perguntas de todos que deixarem a sua dúvida relacionada ao tema dons espirituais. Se você tem alguma dúvida ou deseja fazer alguma pergunta, deixe no seu comentário. Eu vou ler o comentário de todos vocês. E no próximo programa eu trarei aqui, no começo do programa, as respostas baseadas nas perguntas que vocês, porventura, deixarem no comentário desse programa de hoje. Que Deus possa em Cristo te abençoar. E não se esqueça, nós faremos uma série de programas muito especiais a partir do programa de hoje. E eu falarei também no final deste programa, no final desta série especial, sobre a atualidade
dos dons espirituais, trazendo a evidência, comprovações bíblicas e históricas para você que é pentecostal e que precisa compreender melhor as suas raízes. Afinal de contas, eu sou pentecostal, eu creio na atualidade dos dons espirituais. Eu tenho embasamento bíblico e histórico para dizer para você com toda segurança que os dons espirituais são atuais e de fato estão em evidência nos nossos dias de hoje. Eu tenho este livro que está prestes a ser publicado, está em andamento e ele será um compêndio muito importante para a igreja pentecostal dos dias atuais. Eu quero que todo crente pentecostal tenha acesso a este livro aqui, Os Dons Espirituais e Sua Atualidade. O que eu estou falando aqui está tudo aqui nesse livro. E em breve nós estaremos publicando especialmente para você. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no Momento Teológico.